Quem nunca sucumbiu a uma tentação? A tentação do chocolate, a tentação realmente de fazer alguma coisa errada, a tentação de comer demais, a tentação de ficar até mais tarde, a tentação de beber, de não beber. São muitas. As principais tentações, nós vamos ver aqui, são as tentações que interferem do ponto de vista moral, de quem nós somos, de quem nós queremos ser, e o que nós vamos querer pra gente. O tipo de espírita que eu quero ser, se eu não consigo trabalhar em mim a superação das tentações. Bom, quase todos os dias, certeza que nós, em algum momento, rezamos um Pai Nosso. É a oração mais usada. E diz no final: não nos deixeis cair em tentação. Será que a gente tem ideia de quantas vezes a gente já repetiu isso? Quantas vezes a gente já falou, não nos deixeis cair em tentação? Quantas vezes a gente já rezou essa oração? Falando sobre isso, dizendo essa frase. A gente não tem ideia. Porque são várias vezes. Mas o que ocorre é que, na grande maioria das vezes, que a gente fala isso, que a gente reza, que a gente coloca essa frase para fora, ou mentalmente, a gente não medita a respeito disso. Não é meditar, ficar lá sentado em posição de lótus, fazendo não. É só saber o que é que a gente está falando. Será que a gente pensa no poder dessa expressão? Meu Deus, não deixa eu cair em tentação. A gente passa batido. A gente fala, muitas vezes, até de maneira mecânica, sem ter, assim, a devida atenção a essa expressão. E isso é algo que nós, enquanto espíritas, precisamos trabalhar muito. A gente precisa entender quais são aquelas tentações, em quais ocasiões eu não me controlo e o que isso vai interferir em mim. O que isso vai interferir nesse ser que eu quero me tornar. Por quê? Porque nós estamos em constante evolução. Obviamente, se a nossa intenção for melhorar. Se a gente está aqui é porque a gente quer melhorar. A intenção de estar no centro espírita, de estar ouvindo as palestras, de estar ouvindo as orações, participando dos passos, das sessões de obsessão, é essa. A gente quer melhorar. A gente vem para cá para melhorar. E essa melhora passa por essa reflexão, por essa meditação. Se a gente realmente entende que enfrentar as tentações é algo que vai fazer a diferença na nossa vida ou não. Bom, no Evangelho, segundo o Espiritismo, várias são as passagens que tratam desse tema. Né? Eu não vou passar por elas assim de maneira exaustiva e tal, mas eu vou só lembrar, porque eu tenho certeza que essas passagens todo mundo já ouviu falar, ou já estudou. Bom, a primeira é aquela passagem do deserto, quando Jesus dialoga com a sua própria sombra e coloca em xeque a sua ascensão moral. Ou seja, muitos dizem que aquele é o momento em que ele está conversando até com uma espécie de demônio. Quando, na verdade, ele está apenas se enfrentando. Ele está colocando em xeque se ele tem condição de seguir em frente ou não. Isso a gente precisa fazer sempre, quando a gente se depara com situações difíceis. E tem uma passagem, essa que eu acho assim, formidável. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala desse tema, dessa passagem, estuda, até nas oportunidades dos encontros de estudo, mas a gente não se toca de uma coisa, que é o caso aqui da mulher adulta. A gente não se toca que
que Jesus chega lá e diz, atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Né? E ele não atira. Ele não atira a pedra. Certo? Ou seja, ele se coloca na situação como uma pessoa pecadora também, como uma pessoa que falha. Não é um ser infalível. E isso, né, isso é um enfrentamento vamos dizer assim, do dilema moral. Né? Como é que eu posso falar da moral do outro se eu não olho a minha moral, o meu comportamento? Né? E a questão da situação da mulher nada mais é do que o acontecimento de um fato onde a pessoa sucumbiu a uma tentação. Né? E todos os dias, por várias razões, diversas são as razões que nós estamos enfrentando esse tema, essas situações em que a gente não consegue ultrapassar determinado ponto e falha diversas vezes nesse ponto. Né? Também tem uma outra passagem que ele liberta uma jovem que estava endemoniada ao pé do Monte das Oliveiras. Então, é um tema que está presente, bastante presente no Evangelho, e que merece a nossa atenção. Daí a gente está conversando a respeito disso hoje. Né? Bom, na linha do que a gente acabou de falar, Emmanuel ensina que ninguém existe no mundo invulnerável ao erro. E se nós somos suscetíveis, assim, de maneira corrente, a errar, então é sinal que a gente tem que estar sempre preparado para saber enfrentar os momentos em que nós vamos ser tentados. Porque essa palavra, tentação, nada mais é do que a inclinação que nós temos ao erro. Nós somos tentados porque somos seres falíveis e que, quando nós não observamos o que nós estamos fazendo, o nosso caminho mais natural é o caminho do erro. Nós vamos errar. Se a gente não estiver prestando atenção, a gente vai errar, porque é na natureza do ser humano errar. Por isso, então, Emmanuel disse que ninguém existe nesse mundo que seja invulnerável ao erro. Ninguém é perfeito. Ninguém consegue estar 100% do tempo de acordo com aquilo que os outros acham que deve ser o correto e às vezes até mesmo a própria pessoa. Né? E os nossos pontos fracos para sucumbir às tentações, né? Esses sim são as portas abertas para as ilusões, enganos de todas as ordens, seja para os seres encarnados, seja para os seres desencarnados. A gente tem que identificar quais são os nossos pontos fracos. E nessa linha, a gente precisa cuidar da nossa reforma íntima. A gente precisa cuidar para que sigamos o caminho certo na hora em que nós somos tentados. Né? Bom, o trato com os bens terrenos, as decisões em família, influenciar e ser influenciado, a questão da sexualidade, os elogios e as vantagens, o conforto de quem amamos, são inúmeras as armadilhas onde é tão fácil nos enganar. E às vezes, nós mesmos é que nos enganamos. Muitas vezes, esse engano parte da gente. Porque a gente não trabalha uma autodefesa para que não sigamos os caminhos que não são os caminhos adequados. E o alerta é esse. É que nós precisamos sempre estar trabalhando isso. Sempre, diariamente. E a gente acaba esquecendo. E não é nada de outro mundo você esquecer de orar, você esquecer de trabalhar a sua limpeza pessoal. Porque o mundo em que a gente vive muitas vezes nos impõe realmente situações que a gente acaba esquecendo. E quando a gente se afasta, vejam, isso cada um tem a sua experiência, mas quando a gente se afasta da oração, de trabalhar o autocontrole e de estar sempre presente nas situações ou nos momentos em que nós trabalhamos essa parte, nós trabalhamos a parte espiritual,
centro espírita, quando deixamos de frequentar, se frequentamos um grupo de estudo, por um motivo ou outro, deixamos de frequentar, ou de aparecer. Além da velha boa e conhecida puxada de orelha da Dona Conceição, a gente também pode perceber que as coisas acontecem, né? Os erros começam a surgir, as tentações, elas aparecem e a gente acaba sucumbindo. Por quê? Porque não trabalhamos, ou porque, por um momento ou outro, por uma questão de desequilíbrio, acaba que a gente não cumpre com o nosso papel. E a resposta, ela é automática. Nós precisamos estar em harmonia com o trabalho espiritual. Nós precisamos ter esse hábito de sempre estar atento ao melhoramento que a gente pode produzir através da participação dos trabalhos espirituais. E quando não for possível estar presente, de alguma maneira, ter esse trabalho na nossa casa, ter esse trabalho lá no nosso local de trabalho também, né? Porque várias são as formas da gente trabalhar o enfrentamento das tentações. Bom, a gente já falou, mas não estou lembrado, que nós temos várias inclinações, né, para o mal. Vamos falar a verdade. O ser humano tem muita inclinação para fazer maldade. Muito. Porque a gente não vê no mundo animal, né, um animal matar o outro por motivos banais. Né? Se não for pela sobrevivência, ou pelo instinto de sobrevivência, a gente não vai ver um animal que a gente diz, que os cientistas dizem que são animais irracionais, fazer maldades, torturar, enfim, uma série de outras situações em que só o ser humano é capaz. Então nós temos realmente essa inclinação para o mal. Ah, mas eu sou tão bom, mas tu também tem inclinação para o mal. Entendeu? Também tem, todos temos. Isso não é problema, a pessoa não precisa ficar sem dormir por causa disso. Ocorre aqui que são várias essas inclinações. E elas se manifestam das mais diversas maneiras. Né? E nós temos que trabalhar para que essas inclinações nos levem para o caminho do bem. Né? E por quê? Porque quando nós fazemos esse trabalho de tentar caminhar no sentido do bem, os bons espíritos vão nos ajudar. Os bons espíritos vão nos ajudar. Mas se nós não nos preocupamos com isso, os maus espíritos vão fazer morada na nossa cabeça, nos nossos pensamentos. E vão certamente nos influenciar para aqueles objetivos que aqueles espíritos colocam como propósito. Os maus espíritos certamente vão nos arrastar para os caminhos do mal. E nós precisamos ficar atentos a isso. Quando é que nós estamos, nas nossas decisões, no nosso dia a dia, como é que a gente está se comportando? Será que no final do dia, o Cássio até falou, né? Aqui, no começo. Será que no final do dia eu consigo fazer um balanço do meu dia e ver se em determinadas situações eu podia ter agido diferente? Será que eu estou conseguindo isso? Ou eu chego em casa, tomo um banho, deito na cama e vou assistir televisão, pego o celular, vou para o WhatsApp, internet, Facebook, Instagram, Snapchat, o que mais? Vou verificar tudo aquilo e durmo com o celular na mão. Acho que ninguém passou por isso, né? Não, que é isso. Então, a gente se esquece de fazer isso. A gente se esquece de fazer isso e isso realmente, isso gera um efeito na nossa vida. Bom, os espíritos ruins, os espíritos com maus propósitos, eles realmente, imperfeitos, eles fazem morada na cabeça dessas pessoas que têm um caráter inferior. E assim, não é uma questão natural, essa história de você ter um caráter mais elevado e o outro não tem caráter. Isso é uma questão
trabalho. De trabalho. Nós só vamos conseguir melhorias nas nossas vidas em relação a isso. Ah, mas eu não consigo comer um chocolate e não comer. Né? Eu não resisto a isso. Nós só vamos passar por isso se a gente trabalhar. A gente tem que trabalhar isso, a gente tem que se preocupar, porque se a gente sabe que aquele é um problema, a gente precisa enfrentar. E muitas vezes a gente não enfrenta. A gente segue como se aquilo não fosse nada. E aquele nada vai se somando a outro nada, vai se somando a outra coisa, que são pequenas coisas, e vai se tornando assim, uma série de problemas que você não enfrenta, que você vai vendo. E quando alguém toca no assunto, você vê realmente que sofre o mesmo problema. Então, a gente precisa realmente trabalhar essas nossas inclinações para poder permitir que os bons espíritos eles possam realmente nos estimular a viver de maneira equilibrada e praticar o bem. E esse equilíbrio a gente só consegue identificando quais são os nossos pontos fracos. E não precisa também a gente chegar e fazer uma lista e preencher o caderno de 10 matérias, porque isso vai acontecer se a gente for pegar e colocar tudo e trabalhar tudo, nós não vamos conseguir. Por quê? Porque nós temos que trabalhar com formiguinha, identificando quais são os nossos problemas e enfrentando-os um a um. Essa semana mesmo eu fiquei sabendo, estudando, que todas as vezes que a gente consegue, durante 21 dias, fazer alguma coisa, você não tem costume de fazer, aquilo vira hábito. Portanto, se eu não tenho o hábito de rezar, experimenta passar 21 dias rezando no mesmo horário. Você vai criar o hábito de rezar naquele horário. Porque fazer durante 21 dias a mesma coisa é difícil. Então, as boas práticas, para elas virarem hábito, elas precisam de persistência. Então, é um bom início, vamos dizer assim. Um bom início. Bom, por outro lado, os outros espíritos pouco adiantados, viciosos, exploram nossas próprias propensões inferiores. Eles não são nada destes. Eles realmente se aproveitam da gente. Mas a gente tem que entender que só se aproveita se a gente deixar. E nem que a gente comece a trabalhar depois de ter levado o velho conhecido tombo. Mas a gente precisa enfrentar. E o primeiro, o enfrentamento, ele vem com o reconhecimento. E esses espíritos, eles são craques em induzir as pessoas a agirem de desacordo com as leis de Deus. Por quê? Porque não é normal que a gente xingue os outros, não é normal que a gente perca a calma, não é normal certas atitudes que a gente já coloca ali no nosso inconsciente como naturais na nossa parte. Então, isso é trabalho de alguém, de algum ser que está interessado naquela sua reação. E esses espíritos fazem com que a gente siga vivendo uma vida cheia de ilusões e de vícios. E a tentação tem tudo a ver com isso, ela tem tudo a ver com essa questão dos vícios. Porque se eu tenho vício, é porque eu não encaro aquilo ali nem como uma tentação. Eu já pratico aquilo ali de uma maneira natural. Então eu passo a colocar na cabeça que não tem problema nenhum beber todos os dias. Porque eu não sou alcoólatra, mas posso beber uma cerveja todo dia. De repente aquela cerveja vira 2, 3, 4, aquilo vira uma dependência química. E eu não encaro mais nem como tentação. Eu vejo já aquilo ali como uma parte da minha vida. E eu preciso disso. É necessário que a gente enfrente esses problemas da maneira devida para que a gente comece a dizer não a certas coisas. E que não é fácil. Então os espíritos superiores, esses de má índole, eles envidam todos os esforços para nos fazer cair em tentação. Isso é uma máxima. E nós caímos em tentação. Nós caímos em tentação diariamente. Se a gente prestar atenção, em algum momento do nosso dia, a gente caiu em alguma tentação, em alguma cilada, que se a gente tivesse o hábito
de analisar o que fizemos no final do dia, veríamos que certamente, se fosse possível voltar, agiríamos de forma diferente. Então eles utilizam os nossos maus pendores, né, as nossas más inclinações, para nos influenciarem, tanto os nossos pensamentos quanto os nossos atos. Né? E quando a gente analisa aquelas atitudes que a gente tomou, a gente vê que aquilo ali não é nosso. A gente tem a condição de simplesmente ver, pô, mas eu não faria isso. Se eu não faria isso e agir dessa maneira, é sinal que algum fator externo me levou a agir daquela forma. E eu preciso ter isso em mente para poder trabalhar a minha melhoria. Então, sempre que a gente descuida da vigilância, e aí vem o lance do vigiar e orar, não é à toa. Por que a gente tem que estar vigilante? Para identificar quais são as nossas más inclinações. Vigilância é isso. Vigilância não é um estado de alerta máximo 24 horas por dia. Porque se você ficar assim, você vai ficar tenso. Muito tenso. E você tenso não resolve nada, não faz nada, não produz nada. Muito pelo contrário. Acaba, chega no final do dia e não consegue nem dormir com tanta atenção. Então, a vigilância não é estado de alerta máximo durante todo o momento do seu dia. A vigilância é estar realmente de olho nas más inclinações e nos maus comportamentos. E a ausência de vigilância, né, da oração interfere nas nossas conversações, induzindo-nos a falar compulsivamente. Né? Às vezes a gente acha que não, mas falar compulsivamente, falar muito, é uma tentação. Né? Porque numa conversa é muito mais difícil você se concentrar em ouvir. Já prestaram atenção? Não é à toa que dizem que o melhor é a gente ouvir mais do que falar menos. Porque quem fala, você já ouviu isso, quem fala demais dá bom de argumento. Né? Quem fala demais acaba falando o que não quer. Porque tem um impulso da fala. Né? E quem fala demais realmente acaba se perdendo. Tanto falando quanto escrevendo. Também quem escreve demais se perde. Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, a gente precisa estar atento para usar as palavras, para não usar as palavras inadequadas, fortes, agressivas. Porque elas fortificam-nos as compulsões. Né? Então, o xingar, o bater, aquela contundência com demasia, sabe? Em exagero, leva realmente às nossas compulsões, inclusive às alimentares. Então, não é à toa que porque esses estados emocionais, eles não levam à atenção e muita gente se alivia. Alivia a sua atenção comendo. Né? Outras pessoas aliviam a atenção de outras maneiras, mas essa é uma possibilidade. Além disso, arrasta-nos para os vícios, né? Para o sexo menos responsável ou mesmo desregrado. Então, todas essas, aquilo que eu falei há pouco, de que a gente tem vários probleminhas que a gente entende que não são problemas, e que acha que aquilo ali é muito pequeno e não observa de maneira devida, aquilo vai se somando, e a gente vai sendo levado a essas situações sem perceber. Isso interfere nas nossas atividades e principalmente interfere no nosso campo da mediunidade. Quando a gente não trabalha isso, a gente acumula essas energias, acumula as energias negativas, além, é claro, do trabalho dos maus espíritos. E quando não estamos vigilantes quanto ao que eles estão fazendo com a gente, ali eles vão conseguir os seus intentos. Né? Então, certamente isso acaba nos atrapalhando no trabalho espiritual. E nos impede de fazer o trabalho, nos impede realmente de cumprir com as nossas obrigações aqui na casa espírita. Além disso, faz com que nós fiquemos predispostos às mistificações. Ou seja, a gente, em vez de trabalhar, entender a razão das coisas, a gente passa a acreditar em
em fatores místicos, em rituais, enfim, nas facilidades que as pessoas que trabalham em alguns âmbitos da religião colocam. Além disso, né, a falta dessa vigilância, de trabalhar a oração, nos torna, acaba alimentando o nosso orgulho e a nossa vaidade. Por quê? Porque se eu não identifico qual é o meu problema, né, eu passo a encarar aquilo ali de maneira natural, e se alguém diz que aquilo é um problema para mim, eu fico puto. Não gosto não. Entendeu? Isso sim, isso é o quê? Isso é a sua vaidade, o seu orgulho se levantando dentro de você. Né? E essa situação, né, cria vários problemas. Você passa a não aceitar nem a opinião dos outros quando isso acontece. Muitas vezes a gente não admite que nós somos fracos. A gente não admite que nós temos aquela determinada fraqueza. Né? Isso nos atrapalha. Né? E não admitir é um exercício contrário ao da humildade. Né? Não admitir que temos um problema. Não admitir que temos uma fraqueza. E que pode ser um problema grave. Então, em vez de a gente entender que aquele é um problema nosso, a gente passa a projetar os nossos problemas nas outras pessoas. Achar que aquilo não é um problema meu. Achar que aquele problema que eu estou tendo é por causa de outras pessoas. Não, é minha esposa, é meu namorado, é minha mãe, é meu pai. A culpa é deles, a culpa não é minha. Não é? Então isso é muito comum. Eu digo o seguinte, a gente terceiriza os nossos problemas. Quando na verdade a gente deve agir para resolver os nossos problemas, a gente faz uma terceirização. A gente fala, não é meu, é fulano que devia ter feito não sei o quê. Eu não precisava ter feito nada, não preciso fazer nada. Então, a gente procura encontrar nas outras pessoas esses problemas e também acaba que essas projeções, elas nos causam ausência de proteção espiritual, que na verdade, essas sim, são as razões do nosso desacerto, dos nossos erros, a ausência da proteção espiritual. Porque se eu não me preparo para obter essa proteção espiritual, realmente eu não vou ter. Se eu não chamar os bons espíritos, se eu não tiver boas práticas, se eu não orar, se eu não mudar o meu comportamento, ou seja, se eu não agir, ou seja, depende de mim, certamente, a possibilidade da ocorrência do erro, de sucumbir a uma tentação, é muito maior. Portanto, nós temos que nos conscientizarmos que precisamos agir, precisamos fazer alguma coisa. Porque se agirmos honestamente, nós descobrimos que somos os verdadeiros responsáveis pelos nossos erros. Aquilo que eu acabei de falar. Se nós adotarmos as atitudes necessárias para não errar mais, ou seja, isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer que eu preciso mudar de alguma forma. Eu preciso trabalhar a minha melhoria, principalmente a minha melhoria moral. E a melhor maneira de fazer isso é tendo bons hábitos. Se a gente tem o costume de andar na casa espírita, é um bom caminho. E a gente vai ver se a gente tem esse costume, de repente para de andar, o que acontece. E a gente não entende por que acontece, mas é muito claro por que acontece. Por falta da proteção espiritual. Como a gente sabe, pessoal, a gente está muito longe da perfeição. Mas muito longe da perfeição mesmo. Temos muitos defeitos a vencer. Por isso é que nós temos que encarar esses problemas ou algumas decisões como tentações a ultrapassar. Por isso que constantemente a gente sofre a influência das forças espirituais do mal. O que são essas forças espirituais do mal? Nada mais é do que aqueles maus espíritos que encontram ali um ambiente assim, perfeito para fazer o seu trabalho, para chegar, se instalar e atingir o seu propósito. Onde tem oração, onde tem proteção espiritual, onde tem trabalho, esses espíritos não têm vez. E eles amam. Quem participa da sessão de obsessão aqui sabe o que eu estou falando. Eles não aceitam. E nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta passar a semana toda sem fazer nada, sem orar, sem ter uma leitura edificante,
sem pegar um evangelho, sem buscar um outro livro qualquer, mas que possa nos acrescentar de alguma forma, chegar aqui na sexta-feira e querer que todos os nossos problemas sejam resolvidos. Não adianta. Nós temos que mudar o nosso cotidiano para poder atingir os nossos objetivos, pelo menos para ter a calmaria mental, para ter o equilíbrio. Olha, ela gostou. Entendeu? Em razão disso, os nossos desacertos são numerosos. Né? São numerosos. Porque a gente não tem esse hábito de trabalhar esses defeitos, de trabalhar o reconhecimento dessas situações. Então, o que a gente deve fazer para reverter a situação? Né? É sem jeito? Não. Ninguém é sem jeito. Todo mundo tem algum jeito. Os bons espíritos, eles nos ensinam que somente ficaremos livres das más inclinações, das más influências, dos espíritos imperfeitos. E naturalmente, os homens de más tendências, homens aqui leiam mulheres também, tá? Quando eliminar as nossas imperfeições. Enquanto não conseguimos atingir essa meta, os espíritos recomendam-nos alguns recursos de indiscutível eficácia. Primeiro, vigilância constante. Traga aqui essa passagem do Evangelho de Marcos. Vigiai e orai para não entrais em tentação. Às vezes a gente fala assim, pô, mas é muito fácil, né? Não é. Não é fácil. Não é fácil porque geralmente quando a gente chega num estado de calmaria, as coisas estão tudo bem, está tudo bacana, a gente relaxa. Incomoda, gente. Acomoda, porque se não está acontecendo nada, está tudo beleza, a gente nunca espera que vai acontecer alguma coisa. E aí acaba que a gente relaxa, esquece de rezar, esquece de abrir o evangelho, esquece de estudar, esquece de ir na casa espírita. E aí depois chega aqui cheio de coisa. Né? E Alexandre, mamãe do senhor está falando de ti mesmo aí, né? É, por isso que eu trouxe essa palestra hoje pra cá. Quando ela me falou para fazer a palestra, eu disse, você vai ter inspiração. Eu vou falar disso. É nada melhor do que a gente falar da gente, para que a gente possa externar a nossa experiência e ajudar os outros de alguma maneira. Né? Porque assim eu estou melhorando e estou dando a possibilidade das pessoas também alcançarem a melhoria. E assim, pessoal, não é fácil, porque, como eu estou falando, todo mundo tem as suas obrigações dentro de casa. Né? Se for filho, é obrigação do filho. Se for marido, é obrigação do marido. Se for namorado, vocês sabem, todos nós temos as nossas obrigações. E nós somos cobrados pelas pessoas com quem convivemos. Nós somos cobrados para ter um bom comportamento. Nós somos cobrados pela sociedade. Nós somos cobrados por nós mesmos. Né? Agora, o que nós não podemos fazer é deixar que essa cobrança ela nos atrapalhe. Né? E aí a gente precisa realmente entender. Você erra tanto, chega a um ponto, e quando você está repetindo demais aquele erro, ou você esquece isso e aquele erro passa a ser parte de você, ou você para e diz, não, agora eu vou enfrentar este ser. Entendeu? Vou enfrentar isso. E de alguma maneira eu vou passar por cima disso. É por isso que os bons espíritos nos orientam a vigiar e orar para não entrar em tentação. Ou seja, quando a gente entra em tentação, é reza pouca. É isso que eles querem dizer. E rezar mais. Né? Então, com a sublimação dos pensamentos, dos sentimentos, linguagem e aço, porque muitas vezes a gente pensa que a nossa forma de se comportar, de se comportar em sociedade, né? A nossa forma de ser, a gente está sendo observado pelas outras pessoas, não é que a gente tem que se preocupar com o que as outras pessoas estão pensando da gente. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente tem que se preocupar com aqueles que nos são caros, com as pessoas que nos são próximas, o que é que elas estão pensando da gente, o que é que elas estão sentindo a respeito da gente. Essas pessoas sim é que tem que ser o nosso balizamento. Mas a gente tem que entender que a forma que a gente se comporta, que a gente fala, se eu uso palavras normais, ou se eu uso palavrões, se eu sou muito agressivo na minha forma de se expressar, tudo isso nos influencia. Tudo isso gera situações, né? Gera sentimentos que vão interferir na nossa vida.
É por isso que uma prática que é imprescindível, a prática da oração diária, né? Que é através da oração que a gente vai perceber realmente o que é que a gente tem que trabalhar. Se a gente colocar em oração para os bons espíritos, para Deus, para a espiritualidade maior, que Ele nos apontem o que é que nós temos que fazer para melhorar e para passar por esses erros, ou para não cair mais em tentação, ou para não chegar ao ponto de ter que passar por situações que nos levem à tentação, a gente coloca isso em oração, porque a gente vai conseguir. Se a gente tiver esse hábito, a gente vai conseguir. Porque em todos os momentos em que percebemos as más influências, né, a gente vai conseguir casar essa oração, esse pedido e identificar e trabalhar. Outro ponto importante é a gente incorporar o hábito de ter leituras edificantes. Eu sempre o exemplo do Evangelho, né? Sempre o exemplo do Evangelho, que é uma leitura edificante, que tem sempre algo a nos dizer daquilo que nós estamos passando. Né? Basta abrir o Evangelho de maneira aleatória, ler a passagem, trazer para o teu dia a dia e ver qual é a melhor maneira de daquele ensinamento te ajudar a seguir em frente. Então, todas as vezes que nós detectarmos sugestões negativas, a gente pode se recolher e meditar. Né? O hábito da meditação é difícil. É difícil. Eu mesmo tento ter esse hábito, mas é difícil. Mas quando a gente medita, sejam ali 10 minutos, sejam 5 que for, mas se a gente conseguir todos os dias, quando a gente consegue fazer isso, a nossa cabeça fica mais livre. A gente consegue fazer com que a nossa percepção ela expanda. Porque com a cabeça mais, vamos dizer, mais limpa, a gente consegue aumentar a nossa percepção. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. E, obviamente, representa um maior combate às nossas imperfeições. Então, pessoal, a gente pode pedir assistência aos bons espíritos, porque sempre vai ter um pronto para atender. Sempre vai ter aquele que está destacado para trabalhar. Porque espírito bom não descansa. Tá? Está sempre pronto para trabalhar. Então, os nossos pedidos, para que eles nos amparem e inspirem os bons pensamentos. Porque o bom pensamento, ele é o maior enfrentamento das nossas imperfeições. Se a gente conseguir cultivar bons pensamentos. Quando a gente está com a cabeça boa, pensando em coisas boas, dificilmente uma catástrofe acontece na nossa vida. Além disso, esses espíritos eles nos auxiliam nos esforços que fizermos para combater as imperfeições e as más tendências. Esse é o papel deles. Né? Com certeza, obteremos bons resultados se nós soubermos aproveitar essa ajuda espiritual para controlar os impulsos inferiores. Então, gente, o grande lance é que a gente precisa se aproveitar disso. Tá? A gente precisa, que não é só trabalho. Realmente, quando a gente anda correto, tem a recompensa e os bons espíritos estão lá. A gente precisa saber que somos merecedores dessa ajuda espiritual. E que vai ter sempre uma turma lá pronta para atender. Se aquela que anda sempre não está disponível no momento, vai vir outro. Vai vir outro. E a gente precisa saber fazer uso disso. A gente precisa saber como ir atrás disso. E evitar sugestões negativas, né? Eu acho que nenhuma mulher nunca passou por isso. Jamais, né? nunca. Então, evitar sugestões negativas dos que querem nos converter em instrumentos vivos do mal. Né? Então, se eu posso comprar um colar, por que vai comprar 10? Né? Não é, não sei. Ele pode ter só uma bolsa, para que um guarda-roupa cheio de bolsa, quando as abelhas caírem? Para que você de sapato, né? Não é verdade? Só tem 2 pés. Só tem 2 pés, para que 45 pares de sapato? Tá entendendo? Não tem necessidade. Então a gente precisa combater essas inclinações. Vocês ficam rindo porque acham que isso é normal. Tá entendendo?
não é normal. Não é normal. É uma má inclinação. Vocês têm que combater isso. Entendeu? E quem conseguir, me avisa para ele plantar lá em casa também. Certo? Então, com esforço próprio e perseverança, pouco a pouco, poderemos nos aperfeiçoar moralmente. Né? Como eu disse, não vai ser de uma hora para outra que a gente vai deixar de mão, né, as nossas más tendências, más inclinações, etc. Mas o trabalho contínuo é que vai fazer com que, se a gente xinga muito, a gente para de falar os palavrões. Se a gente tem mania de gritar, a gente aprenda a ir falando mais baixo. Entendeu? Se a gente não tem mania de dar um bom dia, mas uma vez por semana a gente começa a dar, até para aquele pessoal que a gente não gosta, entendeu? E aí a gente vai avançando. Isso sim é que é um aperfeiçoamento moral. Tá? Libertando-nos das más influências e das forças espirituais do mal. Porque é isso que acontece. Quando você está rezando, quando você está orando, indo atrás das coisas boas, tem um espírito que não está satisfeito. Ele está ali tentando até fazer com que você sequer se ajoelhe e junte as mãos. Então, devido à herança que nós, né, que cada um traz do passado, da sua história, né, das encarnações anteriores, na nossa condição evolutiva, nós podemos entender que evitar a tentação é simplesmente fugir dela. Quando na realidade ela será evitada. Quando nos dispusermos ao trabalho de mudança íntima, esse sim, mudança íntima, reforma íntima, nos educando, aí então, fortalecidos moralmente, conseguiremos superá-la naturalmente, com o entendimento e não apenas fugindo. A gente passa a incorporar aqueles bons hábitos e até esquece que já teve aquele problema. Então, qual é o modo mais fácil de levar o efeito à vigilância pessoal? O Emmanuel dá a resposta. A maneira mais simples é a de cada um, que ficou fora dos quadros aí. Mas a maneira mais simples é cada um começar a implantar no seu dia a dia a sua mudança. Né? Como é que pode melhorar? Porque cada um vai ter uma fórmula diferente. É bom que isso fique muito claro. Não existe fórmula pronta para isso. A fórmula é essa, a gente identificar os problemas, o problema de cada um é diferente e trabalhar. Então, como seres ainda imperfeitos, conviveremos com os semelhantes também imperfeitos. Né? Nós precisamos entender que eu fiz questão de trazer aquela passagem da mulher adulta, que até Jesus se colocava como ser perfeito. Então, nós convivemos com pessoas imperfeitas e a gente tem que aceitar as imperfeições do outro. E às vezes é difícil a gente aceitar. Até as nossas é complicado, mas então a gente precisa entender isso. Porque nós somos uma multidão com deformidades espirituais e a diferença evolutiva entre nós ela não é significativa. Às vezes tem gente mais evoluída do que a gente, mas não é tão grande. Então todo mundo pode chegar lá. Nós vivemos num universo inteiramente solidário, os quais uns devem ajudar a amparar os outros. Ou, como diz o Evangelho, amar-nos uns aos outros. Não é tão difícil e é necessário, para tanto é preciso exercitarmos o amor. E aqui é a grande palavra-chave, é exercitar o amor. Implantar o amor na nossa vida para enfrentar os problemas. Porque o amor supera todas as barreiras, inclusive as tentações. Apesar da advertência, da convivência, da proximidade com Jesus, essa passagem interessantíssima, o apóstolo Pedro, que deixara tudo para seguir o Mestre, negou, justamente quando se fazia mais preciso o testemunho da sua crença e de sua solidariedade. Ou seja, Pedro sucumbiu a uma tentação. E ele que havia dito, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei, repentinamente cedendo às suas próprias fragilidades, negou Cristo 3 vezes antes de cantar o galo. Assim como Jesus havia dito que iria acontecer. Então esse fato confirma que não existe ninguém isento de tentações. Pedro caiu, a maior de todas. E será nesse trabalho de despertamento que o estudo passa, que ficaremos precavidos, cautelosos, trabalhando, e não apenas guardando do mesmo modo que orar não quer dizer simplesmente adorar sem nada produzir. Precisamos trabalhar, porque aquele que fica parado não acontece nada.
ficando na ociosidade. A ociosidade é a casa do coisa ruim. Não podemos nos permitir ficar em atitude de vigilância e oração, fugindo à luta necessária para a renovação. Ou seja, a gente não pode ficar só parado. A gente precisa enfrentar. O que fala em luta e renovação a luta é enfrentar os nossos problemas e a renovação é avançar em cima deles. De uma maneira que esses problemas não mais sejam nada na nossa vida, sejam algo, que a gente torne esses problemas coisas do passado. Então, gente, com humildade, sintonia constante com os bons espíritos, seguramente nós vamos conseguir alçar voos mais altos na conquista da espiritualidade. Né? Aí tem essas mensagens, né? Para que a gente combata as tentações. Primeiro, nunca te afastes de Jesus. Mesmo que te distancies por capricho, desequilíbrio e aflição, a sua irradiação estará em torno de ti, envolvendo-te, até que te conscientizes da necessidade de absorvê-lo. Então, se eu estou com um problema, coloco o meu pensamento voltado para Jesus, eu consigo absorver. Eu consigo absorver as boas energias que esse pensamento traz. Nessa sublime energia, encontrarás reforço para as suas lutas, paz para as suas tribulações do dia a dia, esperança para os momentos difíceis, amor para repartir com todos, inclusive com aqueles que se te inimizaram e tentam criar embaraço para o teu avanço na conquista da luz. É nessa energia que a gente consegue avançar. Abre-te, portanto, as suas lições, empenhando-te por esculpi-las no hino, vinculando-te em definitivo a Ele, Jesus. Já foste chamado para o seu ministério mais de uma vez e preferiste a loucura do prazer. Quem nunca coisas erradas. A gente sabe que está fazendo errado. Mesmo nesses momentos, nunca Jesus se afasta de nós. Agora, encontra-te novamente convidado para o serviço de autoiluminação. Não postergues a decisão de ser feliz. O tempo urge, enganado pelas utopias existenciais, quando te deres conta do crepúsculo do corpo já estiver indo, já não disporás de recursos para a reconquista das horas que ele diz. Pode ser que, se a gente demorar, seja tarde demais. Pense em Jesus sempre que te encontras indeciso ou em sofrimento. Isso é um remédio infalível. Liga-te a Jesus quando experimentares solidão, abandono, recordando-te que Ele é um amigo daqueles que não têm amigos. Ele é amigo até dos inimigos. Refugia-te em Jesus toda vez que necessitares de um abrigo, de um regaço para reflexão e prece. Chama por Ele, que mesmo que sua cabeça estiver tão atordoada, você vai conseguir chegar à oração e à prece e à calmaria. Ele é o recanto seguro para todas as circunstâncias, especialmente as graves e as angustiantes. A presença de Jesus é a luz do mundo. Que o mundo não tem sabido aproveitar. Nós não temos sabido aproveitar. Recusando-a em favor da sombra que permanece dominadora. A sombra do materialismo, a sombra dos prazeres, dos vícios. Com Jesus é diferente. Ama-o, pois, e deixa-o conduzir-te pelos caminhos da liberdade, do rumo de Deus. Pois é, pessoal. Por hoje, era isso aí que a gente tinha para conversar. Muito obrigado.